Me lembro que há muitos anos atrás dava aula para uma escola particular de São Paulo que atendia alunos de uma classe média alta. E fazia parte dos conteúdos que eu deveria desenvolver o tema segregação. Eu deveria trabalhar com os alunos o fenômeno mundial da segregação, fazendo até estudos de caso, segregamos ou não segregamos nossas minorias. O negro nos Estados Unidos, naquela época, se questionava muito a liberdade racial, é segregado ou não é segregado. A África do Sul era um país ensandecida pelo apartheid. Nos Estados Unidos, a Ku Klux Klan fazia muito movimento. Então, o tema segregação era um tema muito presente nas ciências humanas e fazia parte do meu trabalho com esses alunos, 15, 16 anos, trabalhar a segregação. E eu fiquei muito preocupado porque senti que, pertencendo a uma classe média alta, vivendo uma vida extremamente consumista, excepcionalmente diferenciado da maior parte dos brasileiros, os meus alunos poderiam discorrer sobre a segregação, poderiam citar exemplos de segregação, mas jamais poderiam senti-las. E pensei que a única forma que eu teria para fazê-los sentir a segregação era desenvolver um projeto. E assim iniciei com as turmas que seria hoje alunos do início do ensino médio, na época, primeiro ano colegial, um projeto a que eu dei o nome Uma Fita de Cor Laranja. Em poucas palavras, sintetizando, o projeto se caracterizava dessa forma. Quando trabalhava o tema segregação, num dia, disse a uma das classes: eu tenho aqui comigo um rolo de uma fita cor laranja. Eu queria verificar se alguns de vocês aceitariam a incumbência de se tornarem voluntários para amarrar esta fita na testa e mantê-la amarrada durante uma semana. E queria pedir a todos os demais alunos da classe que não fossem vestir a fita, que não comentassem o porquê desta atividade, porque ninguém na escola, nem a direção, nem as outras classes, nem os professores, sabem o porquê da fita. Porque o meu propósito é investigar que tipo de reação aparecer em ambientes diferentes com um adereço não comum pode provocar. Os alunos, como de praxe nessa idade, se empolgaram. Reiterei a importância de que todos participavam, porque alguns iam ter a fita na testa, mas todos os outros, certamente interrogados por outros, deveriam apenas mencionar que aquilo era um projeto e que, portanto, não poderiam entrar em detalhes a não ser quando o mesmo se concluísse. E isso posto, escolhi entre os voluntários que se propuseram aqueles que poderiam vestir a fita. Alguns alunos a colocaram. E ficamos aguardando as reações que isso poderia provocar. Todos perceberam a sua ação cúmplice. Não poderiam contar a ninguém por que alguns de seus colegas estavam com fitas de cor laranja. Bom, a reação que isto provocou foi absolutamente surpreendente e extremamente chocante. E não demorou a ocorrer. Terminada a minha aula, um determinado professor me substituiu. Ao olhar a sala e perceber que alguns alunos e alunas tinham uma fita presa na testa, não os advertiu para que tirassem, porque se o fizessem, estavam instruídos para tirar. Eles não deveriam contar o porquê, mas não poderiam estar expostos a agressões recusando tirar. Mas não pediu. Sentou-se, fez a chamada. Como de praxe, após a mesma, colocou no canto da lousa um exercício. A classe, pela sua rotina de ação, sabia que deveria fazê-lo e percebeu que o exercício era muito além do nível da classe. E quando se insurgiram, ele os acalmou. Não, esse exercício não é para todos, como sempre. Existe aqui nas classes
homossexuais masculinos e femininos que vieram vestidos com fita cor de laranja, e somente eles deverão fazer os exercícios. E vale para a nota. Sem nenhum exagero, talvez tenha sido a menor das agressões que sofreram. A partir daí, nos ambientes que frequentavam, vinha primeiro uma pergunta envolvida com a graça do humorismo. Por que essa fita? E quando os alunos devidamente instruídos diziam, isso é um projeto que estamos desenvolvendo, dentro de uma semana falaremos, começavam a surgir tapas, agressões, proibições, apelidos, de uma tal intensidade que no terceiro dia eu senti que o clima de leveza que os alunos portavam a assumir o compromisso se transformava num clima de extrema tensão. No quarto dia, quando cheguei na escola, havia um aviso de que deveria procurar o diretor. Também ele não sabia dessa atividade. Ao entrar na sala dele, foi peremptório. Eu não sei o porquê desta aventura de fitas, mas mandei que os alunos tirassem, porque o pessoal do terceiro ano colegial havia combinado organizar uma sessão de humilhação e espancamento dos alunos que estavam com fita. Como isso chegou à minha informação? Eu mandei tirar. Foi possível fazer um trabalho muito interessante, porque com a ordem do diretor, as fitas foram tiradas. Mas aquele que é segregado pela sua cor não pode tirá-la. Aquele que é segregado pelo seu corpo, que não obedece aos padrões estéticos, não pode tirá-lo. Aquele que incomoda pela sua cadeira, não pode jogá-la para fora. Então eu costumo citar este exemplo, porque o projeto, ele fracassou, ele não se concluiu, mas o objetivo que era aquela investigação, de perceber que a segregação está muito mais à flor da pele e que quando nos tornamos diferentes sem justificativas sociais para que aquelas diferenças sejam aceitas, isso desperta um sentimento, me permitiu fazer com que os alunos compreendessem o que era ser morador de um Bantustã na África do Sul, o que era ser vítima dos ataques da Ku Klux Klan, o que era, enfim, ser indígena ou ser um excluído dentro de uma sociedade de classes como a sociedade brasileira.